Voltamos com o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E hoje nós vamos falar sobre a política externa do novo governo com o Bruno Rezende, economista, especialista em economia internacional da 4E Consultoria, e Sidney Ferreira Leite, que é professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes. Bruno, boa noite. Boa noite, Denise. Professor Sidney, boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos falar da política externa de Jair Bolsonaro, mas antes eu queria uma opinião rápida de vocês em relação a essa situação do Brexit. Foi o destaque de hoje, influenciou o comportamento de mercado financeiro aqui no exterior. Bruno, qual que você acha que pode ser o desfecho desse processo agora? Bom, acho que a derrota era, de certa forma, já previsível, mas não por essa margem, né? Acho que a grande questão agora é a paciência que a União Europeia vai ter, né, com relação ao desenrolar dessa história na Inglaterra, né, dentro do Reino Unido. E certamente aí a gente vai chegar em um deal que deve ser um pouco pior para a Inglaterra do que esse primeiro deal que foi proposto, né? E professor, se cogita, por exemplo, a possibilidade de cancelar, talvez realizar um novo plebiscito, que se percebe que parte da população que votou a favor sentiu as dificuldades da Inglaterra, perdas que já estão ocorrendo e talvez houvesse uma revisão do resultado, não? Denise, eu acho que a gente já começa a falar da própria política externa do novo governo, porque o que aconteceu hoje é uma demonstração clara, muito clara, contundente. Concordo com você, Bruno. Foi uma surra, não foi uma derrota. Se esperava uma derrota, mas o resultado da dificuldade e talvez do grande equívoco, né, cometido com o Brexit e as consequências que isso já está gerando, e há uma reação forte do campo político, né, na Grã-Bretanha e também da sociedade. As consequências me parecem incontroláveis, que podem gerar, inclusive, e já estão gerando uma crise profunda no governo da atual primeira-ministra. Então, vamos falar da política externa de Jair Bolsonaro, que ele deu algumas sinalizações bastante polêmicas, não é? Seguindo muito a política adotada por Donald Trump nos Estados Unidos. Nós tivemos hoje também uma reportagem aqui mostrando Trump elogiando Jair Bolsonaro, que seriam aliados, chamando atenção para as exportações de carne para o Brasil. Mas a gente percebe, né, que há um direcionamento mais para uma proximidade maior com os Estados Unidos, com Israel, que já ficou explícita também até na época da posse, críticas à China, que é o nosso principal parceiro comercial. Como é que vocês veem, começando com o Bruno aqui, essa postura? Na prática, é isso que vai prevalecer? Acho que a gente teve um alinhamento quase automático ali com os Estados Unidos, né, em diversos temas. O governo brasileiro agora já está se postando de uma maneira muito alinhada com os Estados Unidos. Uma dessas grandes mudanças aí de approach é a gente sair de uma orientação de procurar deals multilaterais, né, para a gente tentar avançar com negociações bilaterais, né? Então, acho que isso já é uma mudança muito importante de postura, né, que pode ter consequências grandes aí para o Brasil, de acordo conforme a gente conseguir negociar esses acordos, né? E, professor Sidney, não são consequências apenas para a economia, também do ponto de vista político, né? Em relação a Israel, já houve uma reação contrária de países árabes, que aí o Bruno pode falar da questão econômica, mas do ponto de vista político, isso é questionado até na equipe do próprio governo, né? Sem dúvida. O espectador precisa entender que a política externa é a projeção dos nossos interesses como nação no ambiente internacional, baseadas nos nossos valores, nas nossas crenças. E se há um campo que nós devemos orgulhar bastante é da nossa política externa. Ao longo da história da política externa brasileira, erramos muito pouco, não é? Nós temos uma somatória de conquistas, de êxito. A política externa brasileira esteve a favor, no primeiro momento, até da constituição do nosso território, durante momentos importantes do desenvolvimento do país. Lembra o episódio de Volta Redonda, não é? Então, portanto, embora não seja muito discutida no debate eleitoral, no dia a dia, a política externa ela faz parte de uma política orgânica do país, de um projeto de país, não é? De um projeto de nação. Eu defendo que política externa deve ser essencialmente uma política de Estado. Os governos, sem dúvida, devem atuar mais do ponto de vista tático, mas política externa é estratégia. Então, todo o nosso esforço, a partir de agora, do novo governo, né, do futuro, que de alguma forma já começou, a gente está no meio de uma quarta revolução industrial, é que tenhamos uma política externa, de fato, estratégica e que sirva o que é mais importante, a nação brasileira.
Bruno, a preocupação não é com relação à proximidade com os Estados Unidos, proximidade com Israel. O problema são as consequências políticas disso, não é? Exato. Econômicas, desculpa. Exato. Eu acho que assim, inclusive a postura do Brasil com relação a Israel agora é uma coisa que pode melindrar de alguma maneira alguns parceiros comerciais importantes, então isso vai ter que ser tratado, o Brasil vai ter que dar uma atenção para os seus parceiros comerciais no Oriente Médio, para a gente não ter nenhum tipo de problema com o fluxo de comércio que a gente tem com o Oriente Médio hoje, que é muito forte, principalmente setor agrícola e carnes, né? Então hoje a gente tem vários produtos na nossa pauta de exportação, então açúcar, carne de frango, carne bovina, que tem um fluxo muito grande de exportações para países árabes. Então, sem dúvida nenhuma, aí o Brasil vai ter que ter um pouco de cuidado com esses países para não gerar nenhum tipo de melindre aí com esses parceiros que são muito importantes, né? E nós vamos ter um grande teste com relação à postura externa do governo Bolsonaro a partir da semana que vem, com a viagem do presidente de uma equipe, ministros, a Davos. E ele mesmo tuitou nesta semana que ele vai participar, né, CD do Fórum na Suíça, e ele está confiante e feliz com essa grande oportunidade de apresentar líderes do mundo todo um Brasil diferente, livre de amarras ideológicas e corrupção generalizada, vai mostrar o desejo de fazer comércio com o mundo todo, preservando pela liberdade econômica, acordos bilaterais e saúde fiscal. Seria um recado um pouco diferente, professor Cid? Ele é diferente, mas não essencialmente diferente, não é? Quando a gente fala de reposicionamento da política externa, como dizem os americanos, a gente não pode jogar água fora da bacia com o bebê dentro. Nós temos uma história, o Brasil é provavelmente o estado do sistema internacional mais inserido nas organizações internacionais. Então existem protocolos, tratados, resoluções que o país precisa respeitar, não é? E também, quando a gente fala de reposicionar, não é fazer o contrário do que o outro fazia, é redirecionar dentro do contexto. É fundamental, eu volto a falar a palavra-chave de política externa, que é a estratégia. Se um país não tem uma estratégia, ele provavelmente está sendo uma estratégia de alguém. Então, o que nós esperamos do novo governo é exatamente a construção de uma estratégia capaz de entender as grandes transformações que estão acontecendo na quarta revolução industrial. A gente vive uma disruptura, precisamos olhar para a Ásia. O futuro, não é, do sistema internacional, inclusive me permita, Bruno, falar do aspecto econômico, sem dúvida passa pela Ásia. Logo a China vai ser a grande potência econômica do planeta. Hoje isso é uma projeção que isso vai acontecer nos próximos 10 anos, né? Então, que essa visão elástica, de fato, seja de aproveitar janelas de oportunidade que estão surgindo nesse admirável mundo novo que já começou. Bruno, dá até para considerar algumas dificuldades que a China impõe aos parceiros comerciais. Nós estamos aí acompanhando a guerra comercial entre Estados Unidos e China, então alguma coisa pode mudar, o Brasil pode reivindicar, agora é um parceiro importante, né? É um parceiro muito importante, sem dúvida nenhuma, né? E o Brasil tem que conseguir ampliar, né, o comércio com a China, e como o Sidney colocou, com outros países da Ásia, né? Então acho que a gente de fato está tendo um deslocamento de um eixo de poder econômico importante ali para a Ásia e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar para isso com cautela e com cuidado, né? Agora, quando o presidente Bolsonaro fala nessa questão ideológica, claro que ele está nos remetendo à situação do governo, principalmente Dilma Rousseff, a proximidade que houve com Venezuela, com Cuba, com Nicarágua, que são países que agora enfrentam dificuldades, particularmente a Venezuela, mas também Nicarágua, né? Cuba está num outro momento. Mas foi um momento assim que se percebeu que o Brasil tinha uma condução muito ideológica, não é? Como mudar essa situação do ponto de vista diplomático, assumindo um novo posicionamento, sem ter uma ruptura com outros parâmetros aí da política externa do país? Eu penso que há dois referenciais. Do ponto de vista global, o Brasil é uma potência média, que é uma posição das mais auspiciosas, né? Nós somos grandes negociadores, mediadores, historicamente. O nosso protagonismo na questão de Israel, na questão inclusive da aprovação da resolução do Estado Árabe Palestino de Israel, mas regionalmente nós somos os grandes líderes regionais. Então nós devemos nos comportar como líderes. Na questão da Venezuela, por exemplo, o nosso papel não é empurrar a Venezuela para o abismo, é exatamente exercer uma liderança, construir uma área cinzenta de negociação e exercer o papel de protagonismo regional.
né? Seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, do tamanho do território, da população, o Brasil é o grande majors regional. E nós devemos assumir esse protagonismo. E protagonismo se assume de que forma? Exercendo soft power, liderança. Liderar a América do Sul, liderar a América de um modo geral. Agora, Bruno, o que você espera do relacionamento entre o Ministério da Economia e o Ministério de Relações Exteriores? Dois ministros com visões muito diferentes, Paulo Guedes totalmente liberal do ponto de vista econômico, não é? E nós temos no Ministério das Relações Exteriores o ministro tendo um posicionamento mais ideológico, um posicionamento focado também em religião, que ele cita muito. Como é que você vê essa convivência? Lembrando que já houve uma disputa em relação à PECs. Exato. Eu acho que assim, o Ernesto é uma pessoa que, para quem lê os textos dele, talvez choque um pouco, né? Mas acho que a gente tem que ter paciência e boa vontade e ver o que ele vai efetivamente fazer, né? Acho que puxando um gancho é importante, como uma coisa que o Sidney falou, a gente está passando por uma transformação muito grande no mundo, essa quarta revolução industrial. Hoje a gente vê vários países trazendo muita máquina para a automação industrial, uma coisa que o Brasil está, de certa forma, ficando de fora, né? A gente sempre teve uma política externa extremamente protecionista com a indústria agora, e acho que o grande desafio do governo agora é a gente conseguir, de maneira inteligente e estratégica, conseguir abrir a economia brasileira um pouco mais, né? O Brasil ainda é um país muito fechado. E acho que nesse sentido, a gente ter ali esse Ministério da Economia, como foi criado, né, com um super ministério, pode até ser bom, justamente por, ainda que tenha conflitos aí entre o Paulo Guedes e o Ernesto, eu acho que esses dois ministérios aí, essas duas pastas estando mais próximas, é mais fácil da gente conseguir uma política um pouco mais alinhada aí com o que se espera aí para o Brasil, né? Professor, o senhor prevê uma convivência pacífica? Bem, eu penso como o Bruno, eu acho que a gente deve aguardar um pouco, né? Os textos, as declarações do ministro escapam um pouco aquilo que se espera, não só de um ministro das Relações Exteriores, mas do que o momento exige, não é? Exatamente a construção de uma estratégia, de um projeto que a gente imagine que ele deva se ocupar muito. Não é? Talvez seja o momento dele se voltar mais para desencadear, elaborar esse projeto que ele vai levar a cabo, não é? Juntamente com o governo, e inserir o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, exatamente nesse projeto, né, do governo. Para que ele não caminhe numa direção um tanto quanto exótica, fora da esfera que se espera, do projeto que se espera, do grande desafio que está colocado à frente dele, que só terá êxito, como você falou muito bem, Denise, num projeto articulado com a economia. Embora a política externa não seja só economia, não é? Mas sem dúvida o que se espera hoje da política externa é que ela esteja, não é? Exatamente ao lado das fronteiras de desenvolvimento econômico do país. Agora, quando se pensa numa revisão ideológica, o senhor vê necessidade de uma mudança maior na atuação do Itamaraty, na troca de embaixadores, de pessoas que têm escritórios, trabalham nos escritórios do Brasil no exterior, embaixadas? Eu não vejo essa contaminação ideológica no Itamaraty. Provavelmente nós tivemos governos que tomaram decisões políticas um tanto quanto equivocadas, movidas pelas ideologias. A gente precisa alertar o espectador que política externa e ideologia são duas esferas diferentes. Né? Quando nós falamos de ideologia política, vamos para o campo da esquerda, da direita. Quando falamos de política externa, estamos falando de estratégia, de planejamento, de valores, de posição internacional, de interagir com as organizações internacionais, cooperar. O campo ideológico tem o seu valor, não é? É o campo dos conflitos, o campo da diplomacia, é o campo da cooperação. Tá? Então, nós não podemos fiar que o governo passe 4 anos, né, batendo nesse refrão ideológico. Não é? Isso faz sentido numa campanha eleitoral, mas a partir do momento que está investido de levar a cabo políticas, não é, esperamos ações objetivas. E, Bruno, ainda uma outra questão colocada aí para revisão é o Mercosul. Você acha que há necessidade de uma revisão maior? Porque aí não entra naquela questão do conteúdo ideológico, né? Embora Argentina e Brasil tivessem caminhado juntos do ponto de vista ideológico durante o período, eu acho que o bloco vai além disso, né?
Vai além disso, sem dúvida, mas aí eu acho que é um ponto onde o nosso chanceler marcou uma posição bem forte, né? Então, acho que nesse sentido de uma mudança um pouco aí de a gente sair de acordos multilaterais ou dar menos importância e focar mais em acordos bilaterais. Então, acho que sem dúvida o Mercosul deve perder um pouco de importância e eventualmente a gente deve ter algum tipo de mudança assim no Mercosul. O senhor vê a condição de o Mercosul ainda ser produtivo, mais produtivo para o Brasil? Então, eu retomo aquela minha fala sobre liderança, né? Se há de fato um Estado dentro do Mercosul, um país capaz de levar a cabo mudanças, valorizar o Mercosul, sem dúvida o Brasil, né? Penso que o Bruno tem razão, né? Não dá para você levar a cabo uma política buscando acordos bilaterais e, ao mesmo tempo, também uma política forte multilateral. Tendo a crer, pelos sinais que estão sendo dados, que o governo vai investir em acordos multilaterais com o México, com o Chile, com os Estados Unidos. Precisamos tomar muito cuidado, estamos falando de uma questão assimétrica, de uma superpotência com uma potência média, né? Mas o que o governo tem sinalizado é um caminho nessas relações bilaterais. É uma opção, é uma estratégia, vamos acompanhar. E com a ampliação dos negócios, né, Bruno? Exatamente. Acho que assim, a grande expectativa que a gente tem é que, de novo, de maneira inteligente, a gente consiga ampliar a nossa corrente de comércio, né, e aumentar o fluxo tanto de exportação quanto de importação. Né? Especialmente a área de manufaturados, que é uma área muito frágil do Brasil, né? E hoje a indústria brasileira precisa trazer insumo importado, precisa trazer máquinas, precisa se modernizar, né? Ou seja, não dá para a gente continuar com uma postura protecionista enquanto, né, e com a indústria brasileira de certa forma estagnada do ponto de vista tecnológico, enquanto o mundo inteiro está se renovando, né? Se você segurar dessa forma, quando você realmente tirar ou diminuir as barreiras, aí a indústria brasileira vai sofrer, sem dúvida. Só um registro que nós estamos quase encerrando, o Brasil decidindo ficar no Clube de Paris. É um sinal favorável, não é? É um sinal muito favorável, uma opção racional, lúcida, só temos a ganhar. E só lembrando que nesse assunto a gente está do lado da mesa que tende a receber recurso, né? Então a gente tem um ativo, né, e não um passivo. Né? O Brasil continuar participando do Acordo do Clima. Né? Inclusive é um selo de garantia de qualidade, não é? E a inserção numa agenda contemporânea, numa agenda da quarta revolução industrial. Não é? Isso aí a gente está falando de estratégia, a gente está falando de ganhos para o país, para a nossa sociedade e até para a imagem do país no exterior, que é algo importante dentro de uma lógica de soft power. Perfeito. Eu agradeço muito a participação do Bruno Rezende, Obrigado. Que é economista, especialista na área internacional, da 4E Consultoria, o professor Sidney Ferreira Leite, professor de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Uma boa noite, Luciana.